Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. Confessa que estavas com medo que eu não me conseguisse ligar. Não, Estou a acreditei que. brincar, estou a Mas, brincar. mas Olha, o eu... áudio está perceptível, não som? está perfeito, está perfeito. Mas normalmente demora às vezes um bocadinho esta parte da entrada, às vezes dá algum erro e assim, contigo correu logo tudo bem. Não, eu não sou um influencer, mas sou um expert digital. Ah, Com o dedo. já tinhas feito algum direto no Instagram? Não, mas sou de improvisar. Não, não, não. Então Todo. está ótimo. No Instagram acho que não. Quer dizer, só sem querer, não é? Não sei se a RTP replica. Estou a brincar. Olha, antes de Bem-vindo à mais, minha casa. Bem-vindo à minha casa. obrigado à minha também. Olha, à minha, o Sobrotes, antes de mais agradecer-te por estares aqui. Pronto, é um privilégio ter-te aqui, uma lenda também pronto, uma voz que todos nós ouvimos e gostamos muito de ouvir. E pronto, queria agradecer-te mais uma vez por estares aqui e a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Obrigado. Já tive aqui o Paulo Martins, já tive aqui o Olivier, o Luís Beltrão, da Eurosport, já tive aqui o Marcos Chagas Eu e... já vi que te acompanhas bem. Aliás, queria te dar os parabéns pelo trabalho que fazes, que é claramente um trabalho de entusiasta. E Uhum, entusiasmo é o que faz, obrigado. entusiasmo é o que faz mexer o mundo e que faz transformar as coisas pequenas em coisas grandes, porque, e não é no ciclismo, é em tudo. O entusiasmo é, agora que a gasolina vai aumentar de preço, é a gasolina é a gasolina do mundo. Tu gostas muito de fazer estes trocadilhos e brincadeiras. Sim, eu compro o que têm. Eu não, sabes, eu às vezes na formação, quando eu adoro a experiência de dar a partilhar conhecimento, partilhar e dar formação e digo muitas vezes que não adianta criares na televisão, é o que acredito. Não adianta criares na televisão uma personalidade para a televisão. Uhum. Porque tem um pequeno problema. Tu, por melhor que sejas a planear, tu nunca conseguirás preparar um eu alternativo teu para estar em consciência em todas as situações. Por exemplo, como é que tu preparas uma pose ministerial para um tropeção num obstáculo no chão? E então acabas por revelar ali, provavelmente, o desconforto que tens perante uma ficção que tentaste criar de ti. Eu Uhum. acho sempre que é mais aceitável, é mais correto, é mais sensato nós sermos o mais parecido connosco próprios na nossa comunicação pública, social, na televisão, na rádio, no que quer que seja, e adequarmos o nosso Uhum. modo de estar na vida a um modo que tenha urbanidade, que seja aceitável. Porque isso, sim, deixa-te preparado para qualquer circunstância. Portanto, o que tens no ar, ou o que tens no direto, ou o que tens em minha casa, vai dar exatamente ao mesmo sítio, como vais ver agora na próxima conversa que vamos ter. É bom saber. Bem, e por falar em entusiasmo, que estavas a falar, eu ia te perguntar como é que tu te entusiasmaste com o ciclismo, de onde é que apareceu o teu gosto pela modalidade? Ah, o meu pai levava-me à estrada, levava-me ao estádio. O meu pai era a minha porta de entrada para o desporto em tudo, porque era até uma atividade às vezes de família. Ah, o próprio do futebol deixava os miúdos ir para a pista. Não, ias ter que ir ao arquivo fotográfico e de vídeo para assistir a isso, mas é uma coisa que tu hoje em dia pões grades à volta dos miúdos para eles irem como se fossem energúmenos ao futebol, mas eu Uhum. sou do tempo em que no intervalo de um jogo de um clube grande eu brincava na pista do estádio. Incrível. Ah, o meu pai é a minha porta para o desporto, o meu pai que vivia com o rádio agarrado ao ouvido, um, é também a minha porta para a rádio, assim sendo. Até porque eu, a primeira vez que trabalho em desporto é curiosamente no programa, como jornalista, numa rádio oficial, porque venho das Piratas, é Uhum. precisamente no programa que se lhe colava ao ouvido, que era a Bola Branca, na Rádio Renascença. Portanto, o que foi de facto um orgulho. Mas ele foi a minha porta para o ciclismo, foi a minha porta para o hockey patins, que era o meu desporto de eleição que assistia.
E sim, o ciclismo era uma coisa fantástica. Eu fui durante muito tempo um inveterado admirador do Marco Chagas, antes dele do Joaquim Agostinho. Aliás, jogando a história da bola e a do ciclismo, eu lembro-me de uma vez eu estar a querer ir a um derby e o meu pai dizer que nesse dia não me ia levar e eu fiquei doido com aquilo. E havia uma chegada de ciclismo antes do jogo, era um jogo em Alvalade. Havia uma chegada de ciclismo antes do jogo e eu fiquei doido dele não me ter levado. E então, quando ele chegou a casa, o meu pai trazia-me um Nogá e, e para me consolar disse-me que tinha sido o Joaquim Agostinho que tinha mandado. E eu enfiei o garruço. Foi mesmo? Se foi mesmo ele, nunca vais saber, não é? Não, Uh, não, eu acho que vou saber que foi uma piedosa mentira do meu pai, sim. e o Joaquim Marcos Agostinho Chagas, nunca me ligou pevas. Eu tenho tudo do Marco, mas zero do Joaquim Agostinho. tu, o Marco, então admirava-lo muito e agora trabalhas com ele. Como é que é a tua relação com Era o eu Marco? que, era eu que eu lembro-me de uma situação, eu acho que contei isso para aí 1000 vezes, de ir ao pão ou ouvir a narração de uma das voltas que ele ganhou. E depois eu começo a seguir o ciclismo como jornalista na Rádio Renascença. Uhum. Também Ia para lá. era um Ok. sonho, porque eu ouvi ao Ribeiro Cristóvão, o meu pai profissional, acho que lhe devo chamar assim, contar aquelas histórias maravilhosas da cobertura da volta, sentia que aquilo era, era uma coisa que eu queria muito, era um desejo muito grande que eu tinha, era de um dia que ele me escolhesse para a equipa que ia fazer com ele a volta. Um, e era uma coisa mesmo de sonho, de objetivo. Foi lá que eu comecei a fazer ciclismo. Curiosamente, nunca consegui fazer a volta na equipa do Ribeiro Cristóvão. A primeira vez que ele me designa para a volta, ele não vai. Então, E calhou foi a mal. primeira vez que narrei também, já agora. Foi a primeira vez que narrei. Ok, mas bem, vamos por pontos. Tu com o Marcos Chagas, a tua relação com ele hoje em dia, como é que é? São, já podes chamar amigo? Não, o Marco é mais que amigo. Pá. É mais que amigo. O Marco é mais que amigo. Eu estava-te a falar da rádio exatamente porque conheci o Marco Chagas. O Marco Chagas Ah, então ok. era diretor desportivo. E eu ainda sentia aquela tensão aqui no peito de lhe fazer alguma pergunta que não fosse bem feita, porque Uhum. eu percebo depois, felizmente, graças ao gigante curso de formação profissional, quase académico, que o Marco foi obrigado a dar-me, para eu estar ao lado dele nas transmissões, para substituir na altura Francisco Figueiredo, que tinha saído da RTP. Lembro-me perfeitamente, ganhei a perfeita consciência do quão inconsciente era a minha incapacidade de estar ao nível das perguntas e da interpretação que devia Uhum. fazer, que não sabia mesmo nada do que o suficiente para fazer aquele trabalho, mas É o que eu estou a tentei sentir tudo. agora mesmo, também contigo, por isso. Não será, não, acho que era mais pesado. Ok. A sensação, tinha um professor que me dizia, um professor de música, que quando eu me engasgava a tocar, dizia que um erro com convicção não é um erro, é uma interpretação. Portanto, tu estás sempre, desde que vais para o sítio, aquilo está tudo certo. A questão é que o caminho até lá chegar é que, por mais que seja feito com verdade, onde tu dás o melhor de ti, hum, a noção e o conhecimento que o Marco me deu do que é o ciclismo Uhum. é provavelmente única e irrepetível. Única e irrepetível. Porque alia duas coisas fundamentais. O Marx foi sempre um corredor muito inteligente, um estratega, um conhecedor, um entendedor. Acredites ou não, não vou citar nomes, mas há ex-corredores de grande dimensão que me apercebi que não percebiam piva de ciclismo. Uhum. Não é o caso do Marco. O Marco é, de facto, um hiperconhecedor de ciclismo, uma pessoa com uma sensibilidade, com uma inteligência, com uma sagacidade, com
com uma catedrática capacidade de aprender e utilizar a aprendizagem, Uhum. que passa do ciclismo para a comunicação, o que me abre uma oportunidade, por isso digo única, de ter uma formação irrepetível. Eu tive Irrepetível. aqui uma hora e meia ou 2 horas com o Marcos Chagas e pronto, não tive tanta oportunidade como tu, mas foi um gosto imenso falar aqui com ele e conhecê-lo na Eu vi primeira cedo, pessoa. eu vi cedo. Antes, eu quero ir à rádio, porque tenho aqui algumas perguntas sobre a rádio, mas surgiu-me outra entretanto, que é o Marco, pronto, correu lá fora, mas tornou-se um ídolo cá em Portugal. O que é que falta hoje em dia para termos ídolos a correr no nosso ciclismo nacional? Uma pergunta já para o ciclismo, assim, O que é que mas falta a quem? Ao ciclismo ou a Portugal? ao Uh, ciclismo português, para termos um ciclista, ou vários ciclistas, que sejam ídolos a correr no pelotão nacional. mas essa parte é mais fácil, porque hoje em dia tu tens os rankings das provas, tu hoje em dia, o poder mais espetacular que o ciclismo tem foi que, olha, muito importante, muita gente da geração anterior a esta que consegue ir lá para fora, fazer semear e colher. Uhum. Tiveste aí o José Azevedo, o Ricardo Scheidecker, quer dizer, agora se calhar até vou ser injusto em relação a alguns dos nomes. Pessoas fulcrais para que o mundo percebesse o que é que aqui tinham. É fantástico isso, porque passamos a exportar os nossos principais valores, eles passam a ter direito ao mesmo sonho que um miúdo americano, ou que um miúdo alemão, ou que um miúdo belga. Isso é fantástico. O problema é que cruzando essa oportunidade fabulosa com aquilo que é o ranking das provas, hoje em Uhum. dia a primeira coisa que tens por garantido é que os melhores portugueses deixam de poder correr em Portugal, porque tu não tens provas Claro, vão lá para com fora. essa cotação. Parece-me que isso é óbvio. Em relação ao resto, tu também já tiveste aí o Zé Azevedo, que é uma pessoa Uhum. extraordinária na forma, na visão, naquilo que Sim, sim. também ele transportou da carreira de ciclismo, de ciclista agora para diretor, a forma como ele te explicou o sonho dele, o projeto dele, como é que o estruturou, como é que de uma maneira ou de outra o apresentou o Zé, que também era um corredor soberbo, que tive a sorte de acompanhar desde miúdo também, lá está, a senioridade traz-nos essas coisas, e agora de repente perdi-me. Estava a dizer, Sim. o Deixa-me só melhor dizer, deixa-me só dizer, desculpa que o Marco entrou aqui na live, portanto, boa noite, Marco, já estivemos a falar de ti. é lá, isso parece aquelas, isso é uma Toda- coletânea já, tem janelas. Eu consigo Marco, um ver grande aqui abraço, quem entra. um grande abraço, um Um grande abraço, abraço, Marco. Marco. Ahm, Dizia eu, tu hoje, quanto muito depois da carreira, tu tens os melhores portugueses a correr no pelotão nacional. Graças a Deus, entretanto, apareceu a Volta ao Algarve, que no contexto acaba por nos, pelo menos, dar esse pequenino aporte de poder ter numa oportunidade alguns dos melhores portugueses que estão numa carreira internacional a vir cá, alguns dos nossos melhores, que era a tua pergunta, e já agora os campeonatos nacionais. sim, é sempre bom ter aqui o João Almeida, os irmãos, pronto, e todos os grandes ciclistas nacionais a correr cá em Portugal. Dá-nos já pelo menos um pequenino gostinho disso. E agora, indo para a rádio, que era onde estávamos a chegar lá, tu na rádio já relatavas ciclismo? Comecei exatamente eu não me lembro do ano, pá. Olha, o meu pai faz muita falta, o meu pai faleceu há relativamente poucos anos, faz muita falta, como todos os pais nos fazem, mas Uhum. nessa então ele era o melhor estaticista, como é que isso se diz? Pessoa que faz estatísticas, sei lá. Ele Sim, é era a possível. pessoa, ele tinha uma coleção inacreditável de informação que eu não consigo guardar por mim, eu gostava muito de lhe dizer exatamente qual é o ano, mas eu tenho a ideia que eu espero não me enganar. Eu faço uma volta a Portugal. A minha primeira volta a Portugal é meia volta, portanto não conta, porque levo com um carro, estava a fazer reportagem de moto, levo com um carro a descer o Caramulo, Ui, parti a perna e fui fazer o resto para casa, a ver na televisão. E essa é uma volta ganha pelo Joaquim Gomes.
E eu acho que é a volta seguinte que faço como narrador, não me lembro mais. Aliás, eu sou um desastre sem papel, sem apontamentos, porque Foi filmada a queda ou o partido da perna? Não. foi aqui, está aqui, Ah, foi está filmada aqui aí, ok. filmado. Não, Mas, estava na rádio, foi pela rádio. ok, ok. Pois faz sentido assim, não foi filmado. Foi como narrador na rádio, terei feito, portanto, como repórter adorei, repórter na moto é a melhor coisa do universo para quem gosta de ciclismo. Ok. Fantástico. Naquela altura, pelo menos era. Fantástico. Ainda me sou o que é. Ainda me sou o que é. Acredito. Sim, há o Alexandre Santos, sortudo, malvado, pá, o sabido, o outro. Essa malta que Eles vai é que no têm bolso sorte, do então. árbitro. Vão no bolso do árbitro, pá. Tu já pensaste o que é? Tu gostas de ciclismo, Uhum. olhas para a televisão, vês ou não vês? Aquela malta, quem Ah, faz. Então, na mota da televisão, então aquilo é uma maravilha. Tens o melhor alibi do mundo para ir. É como te digo, é como ir no bolso do árbitro. Eu acho que o Marco também deve ter um bocadinho de inveja do Hugo Sabido. Agora. boa. Mas como narrador, como te digo, acho que fiz para aí uma ou duas, acho que foi só uma. Com o grande Joaquim Vieira, da Rádio Renascença também. Num ano em que o Ribeiro Cristóvão não foi. E depois, quando o Francisco Figueiredo, eu faço a primeira pela RTP como repórter, as transmissões eram da SIC, 97. Eram aquelas célebres transmissões da piscina. Tu tens idade para saber o que é isso, não? Que havia uma Hum, piscina à frente do pódio. pois não me recordo. Que Sou, caramba, tu és uma sou... criança, pá. Assim, eu sou de Vais ao YouTube, 95, não sei em que ainda ano é que deve com um isso foi. bocadinho de jeito, ainda aí no YouTube. Estás a imaginar o que era um pódio com uma piscina à frente. Pronto, era isso que eles Ok, tinham. deve ser E engraçado. E nesse ano, saltavam para lá? isso já não me lembro, mas aquilo era assim, tipo, assim, um programa daqueles, tipo, televisão italiana misturada com ciclismo. Assim, era uma grande confusão. Tem que voltar a piscina Era uma para a coisa frente que do para aí pódio. Temos que agora era fazer para aí uma. crime, só deviam de arranjar um crime qualquer daqueles que é como Temos, ver o humor dos programas antigos, agora era tudo proibido. Acho que aquilo agora ia ok. incumprir uma Então não regra podemos fazer qualquer. uma petição para ter a piscina à frente do pódio, ok. Não. Já meter água, eu tenho uma petição para fazer, não vamos meter água numa volta, que já que era fantástico. Quanto mais piscinas. Não, acho que os corredores ganham mais dignidade sem piscina. Dito isto, até porque é perigoso, eles não podem mergulhar, depois podem apanhar alguma coisa e não Pois é podem tomar verdade. medicamentos para curar. Mas esse é o último ano do Francisco Figueiredo, 97, que ele faz com o Marco um programa notável. Eu tive a sorte de poder fazer reportagem dia a dia na volta. Comprávamos algumas imagens à SIC, mas eu fazia sobretudo reportagens à volta, amei, e a partir daí deixo de poder fazer, porque o Francisco Figueiredo sai da RTP, o Miguel Barroso, que é o pai do projeto do ciclismo na RTP, a partir Uhum. de 98, pergunta na redação, literalmente, quem é que gosta de ciclismo, quem é que já fez? Olha, eu já fiz, e gosto. Então, olha, és tu. Pronto. Foi fácil então. E foi assim, não foi nada fácil, porque o Miguel teve que me dar muitas ferramentas Imagino. para o fazer, e fico-lhe grato É por um esse momento em que ele desafio. descobriu em mim a capacidade de coisas que eu não sabia, nesse momento. É um desafio falar, sei lá, 3 horas sobre o que está a acontecer no ciclismo, em etapas, se calhar, onde não se passa tanta coisa ou assim. É difícil ou é fácil para ti? No início, pelo menos, como é que foi a tua adaptação a esse. No princípio é só pânico, mas não tem nada a ver com ciclismo, tem a ver com coerência, que é, tu Uhum. gostas de te preparar, gostas de saber, como eu te disse, foram-me proporcionadas condições fantásticas. Nesse ano, primeiro ano, eu faço 200 e tal dias de ciclismo. E a volta à França era só o Fogo. epílogo do. Eu, antes disso, estava a fazer, em 98, com o Marco, todas as provas nacionais, a editar resumos para pôr entre o final da prova, que é uma perfeita loucura, e a hora do telejornal, porque o programa ia colar com o telejornal, resumos de 10 minutos, editados sabe Deus como, com o Paulo Trindade e com o Rijo, num carro portátil com a eletricidade emprestada para a senhora do café, com o Marco a assessorar o mais que podia,
com duas câmaras de reportagem que faziam Boa. duas motas, mas depois faziam uma grua e faziam intervalo. Opa, uma coisa verdadeiramente louca, mas sobretudo com duas coisas. No carro eu tinha sempre o Marcos Chagas e o Miguel Barroso. O Miguel era ex-narrador de ciclismo também ele muito conhecedor da Uhum. modalidade, e eu basicamente o que fazia era uma grande entrevista todos os dias àquelas duas personalidades que eu ali no carro. Uh, e então essa é a oportunidade que nunca mais ninguém vai ter. Como é que dás agora ao luxo de pôres um tipo a aprender durante 200 e tal dias antes de fazer 3 semanas de volta à França, aí sim para falar uma data de horas. Esse Sim. know-how eu fui bebê-lo ao Marco, e o Marco já agora foi bebê-lo também à televisão, no sentido de como é que a televisão operava. O Marco a aprender televisão um bocadinho e eu a aprender muito de ciclismo e de Marco, que é a melhor coisa que existe. Pá. E nós vamos Garanto. todos aprendendo convosco. Há muita gente que ficou também entusiasmada com o ciclismo graças a ti. Não, obrigado. Mesmo algumas Até pessoas bem. da nossa geração, recebi bastantes, da minha geração, ou da nossa, vá. Não, recebi muitas mensagens mesmo a dar-te os parabéns, da Rita, que é mãe do Yuri Leitão, uma do Rui Brito, que é mais novo que eu, pela fotografia dele, e eu vou ler a mensagem dele. Que é um gosto poder ver-te a ti trabalhar no que mais gostas. Praticamente desde que nasci vejo-te na volta a Portugal, principalmente, um exemplo de jornalista para mim que quero seguir jornalismo desportivo, e obrigado por tudo o que deu e tal ao ciclismo português. Obrigado. Isso Como é que sabe bem, não tu... é? Sabem ouvir, Agora acabamos sempre. a live para acabar isto em alta. Boa? Não, ainda falta muito. Mas tu sentes ou sentes que o teu trabalho é também tentar entusiasmar as pessoas com a modalidade? Ou com o desporto em geral, porque não comentas só ciclismo, mas focando no ciclismo. São duas respostas diferentes. Ok, vou-me cingir ao ciclismo. Uhum. Eu sinto que o meu trabalho tem que ser marcadamente, na intenção pelo menos, de serviço público. Para todos. Todos. Como diria o Papa Francisco, todos, todos, todos. Havia uma altura em que só uma televisão comunicava ciclismo, ok? Seria a SIC, depois, aliás, seria a RTP, depois foi um bocadinho a SIC, depois Uhum. a RTP, outra vez um bocadinho a SIC e depois a RTP. A partir de um determinado momento, tu tens um dos players mundiais mais importantes a nível da televisão, dos principais grupos de televisão a nível mundial, o Discovery Group, que investe e faz do Eurosport a casa do ciclismo mundial. Uhum. Sim. De resto, dá-me a sensação que os adeptos do ciclismo em Portugal nem sabem bem a sorte, não sei porque é que ela existe, porque é um grupo americano. É verdade que é um grupo americano. Houve uma altura que os americanos tinham o seu sonho azul e depois o pesadelo Uhum. no ciclismo mundial. O que é verdade é Pois. que essa paixão por esta modalidade e não pelo pádel, ou não pelo handball, ou não pelo qualquer coisa, dá aos adeptos do ciclismo a sorte grande de ter um canal, veículo muito forte e dono de praticamente tudo. Até ao momento que o Eurosport começou a cumprir esse papel também em Portugal, havia uma missão que era continuar a alimentar aquele gosto tradicional pelo ciclismo, tentar mostrar às pessoas o mais possível de uma determinada prova, de uma determinada experiência, de uma determinada relação, emoção com a volta à França e imediatamente a seguir a volta a Portugal. Ok? A partir do momento que existe o Eurosport a acompanhar de fio para fio toda a temporada, Uhum. eu tenho sentido a convicção de que devia diferenciar a narrativa, devia diferenciar a narrativa da RTP no sentido de lembrar-me que
eu estou a falar em canal aberto para todo o tipo de público, dando muito mais atenção ao público feminino, tentando fornecer informação. Tu sentes o retorno das pessoas, sei lá, as mulheres, muitas mulheres, além das que gostam literalmente do desporto, me falavam, olha, foi muito interessante aquilo sobre a paisagem, foi muito interessante aquilo sobre... depois os miúdos cujos pais praticavam ciclismo, de repente aparecia-me, eu faço interação no Facebook, ponho um post e permito às pessoas que interajam connosco para eu próprio ter uma aferição do que é a dúvida ou deixa de ser. Notei que as crianças me começavam a aparecer ali também e comecei a colocar o discurso um bocadinho mais no beabá, outra vez, apesar de já fazer há muitos anos, tinha que simular a ignorância para cumprir a função de integrar mais pessoas que estavam a aparecer, para perceberem o core daquela transmissão, que é o ciclismo. Porque quem vê na Eurosport sabe que vai ver ciclismo, está habituado é o público próprio do ciclismo. Por exemplo, eu compreendo perfeitamente. Só se pode ter um vocabulário mais específico e na RTP se calhar não se pode. Eu acho que são, na minha forma de ver, são públicos completamente distintos na exigência, na forma como aquilo é. Portanto, está ali criada quase uma família, graças a Deus, eu adorava poder fazer parte, não tenho tempo, que tem ali a disponibilidade para quase em clã seguir a temporada, com uma terminal linha é quase como seguir uma série de uma plataforma naquela plataforma. Ok? Dito isto, no meu caso, eu acho que tenho cada vez mais de oferecer a complementaridade, porque não é justo que pessoas que estão ali se sintam menos servidas que as outras. E eu sei que isso me assassina, às vezes até o nome, às vezes até a proposta de perguntas. Quero imaginar que alguém te há de ter aparecido com perguntas ou com frases, quando lhes propuseste que me fizesse perguntas, que tu, por vergonha... Posso ler uma? Podes. Eu quero-te agradecer isso. Eu queria te perguntar também como é que lidas com as críticas. E há muitas pessoas que gostam de ti. Sim, olha, lido-te. Mas por estimulares também essa ignorância para ensinares e educares outras pessoas a aprender coisas novas sobre ciclismo. Todos nós temos momentos de ignorância, além dos que simulamos. Claro. Sim, sem dúvida. E mais. Eu adoro a ignorância. Eu também, por isso é que estou a fazer perguntas para aprender contigo e com todos os que vêm aqui, porque é assim que eu aprendo sobre ciclismo. Bem, foi um bom, esse aí foi um... Não, mas todos os que vêm aqui eu aprendo sempre mais baias agora. Tiveste bem, não, estou a brincar contigo. Dizendo isto, deixa-me responder a isso. A ignorância é uma das ferramentas mais importantes. A ignorância é uma das ferramentas, tal como o erro. A ignorância e o erro são duas das ferramentas mais importantes que temos na nossa existência. É porque quando tu perderes a humildade de saber ignorar, perdes a capacidade de saber perguntar, de tentar saber. A ignorância é uma ferramenta do conhecimento. E já agora, o erro é exatamente aquilo que é preciso para tu, na hora de acerto, sentires o acerto como um privilégio, como um prémio. Eu não quero deixar nunca de ser ignorante. Eu quero esgotar os meus dias a tentar deixar de ser ignorante e a não conseguir. Porque quanto mais oportunidades tiveres de ignorar, quer dizer que mais tens para aprender. A vida não me serve, a vida não me serve se me der tudo feito. Não me serve, não é para o meu jeito. Eu acho que já respondeste à crítica antes de eu te ler, portanto já não vou ler, só te vou perguntar. Lê lá porque eu gosto das críticas. Ok. Quando é que vais aprender alguma coisa sobre ciclismo em vez de falares coisas sem interesse, como as paisagens, por exemplo? É ótimo. Mas já respondeste à pergunta. Sim, mas gostava de ter essa oportunidade de que me confrontasses com o óbvio. Nós não podemos agradar a toda a gente. E, sobretudo, quem tem que ter
Quem tem que olhar de fora, quem tem que ver a big picture e perceber que temos que servir mais públicos, sou eu. E podes dizer, mas é empírico, mas quem és tu agora para decidir o que é que eu devo saber ou não? A minha missão é dar pelo menos um bocadinho de oportunidade a todos os públicos. E acredito que o público que tem o ciclismo na sua... Já tem o ciclismo, que olha para o ciclismo e odeia o futebol, e odeia o handball, e odeia não sei quantos. Olha, e houve aquela emissão e diz assim, epá, mas agora estás-me a querer dizer para que é que servem os abanicos? Então agora, mas quem é que és tu para me ensinar? Ainda tu não tinhas nariz, eu já sabia o que era abanicos. Eu não te vejo a treinar ali na estrada. Eu não ando ali a fazer de pato bravo a correr com os corredores como um cruzo. Epá, tu não és ninguém. Amigos, eu não sou, de facto. Eu sou o narrador de ciclismo que comprou a primeira bicicleta, já era narrador de ciclismo. Vocês são todos muito melhores no ciclismo do que eu. E sim, todos os praticantes, não é? Mas não é nesse papel que... Não é nesse o meu papel. O meu papel, quanto muito... Se eu tiver vaidade, e tenho direito a ter vaidade em alguma coisa, é de eu conseguir fazer uma narração de ciclismo, fazer uma narração de surf, fazer uma narração de handball, fazer uma narração de judo, fazer uma narração de atletismo. Esse é que é o meu campeonato. É nisso é que eu, se me disserem que não presto nessa heterogeneidade, se me disserem que eu não presto, me magoam. Ninguém me vai magoar por me dizer que... Mas caramba, vocês sabem quantos somos na redação de desporto? Nós, em Lisboa, somos 8. 8. Se vocês forem ver, nós transmitimos hóquei, handball, futebol, ciclismo, voleibol, ginástica artística, judo, não sei se agora não me lembro de quais é que já disse, basquete. Desculpa lá. Quantas pessoas é que estão envolvidas numa volta a Portugal, na RTP? Epá, no total não sei o número, portanto, porque a maior parte delas trabalha na área técnica, eu diria mais de 100, seguramente. Sabes que o ciclismo é estupidamente complexo e até caro de seguir porque é um estádio em movimento, não é? Tu imaginas, é o que é fazer um jogo num estádio ou num pavilhão. Agora imagina se aquele pavilhão se anda ali a deslocar durante 200 e tal quilómetros por dia. É tramado, não é? Mas dito isto, eu tenho todo o gosto em ser apontado nos erros, na ignorância, e sim, quero ser melhor e não me importa nada que apareçam 50 melhores do que eu. Já agradeço a oportunidade de o fazer consecutivamente desde 1998. É um privilégio enorme servir-vos da melhor maneira que consigo, com a imperfeição que conseguir. Está aqui o André Cardoso também a falar bem de ti. Bem feita, para eu. Um abraço, André. Não sei se consegues ler os comentários que as pessoas vão escrevendo. Epá, não porque estou a olhar para ti, aquele vício de olhar aqui para a lente, mas por acaso... ok, mas aparecem, pronto, era só para saber se aparecem. Sim, depois eu a seguir vou ler isto tudo como se fosse um... Não, depois a seguir já não aparecem, mas tu mandas prints. Pronto. Indo aqui a dúvidas mais específicas, temos aqui uma do Ricardo Rafael, que é: como é que preparas uma etapa do Tour para nos dares toda a informação necessária? Bom. O Tour é maravilhoso nesse aspecto, porque, por exemplo, em comparação com a Volta ao Algarve... A minha próxima pergunta vai para o ciclismo nacional. Portanto... Pois, o Tour é maravilhoso porque tu tens toda a imprensa mundial presente lá. Felizmente há países que têm orçamento para ter lá os seus jornalistas, não é? E isso é de realmente... Em primeiro lugar, a organização é muito rodada, tem boas informações, desde dos locais aos corredores. Nós recebemos todos nós acesso a informação de preparação, até um historiador que faz um documento maravilhoso. E depois tens a imprensa mundial toda. Portanto, eu quando acaba a etapa, eu durante a etapa vou tomando notas dos principais acontecimentos da etapa.
ouço, obviamente, na transmissão direta, ouço e reporto. Às vezes tenho que traduzir, na maior parte das vezes, quando consigo traduzir as declarações, portanto fico logo com uma noção do que aconteceu. Acaba a etapa, vou montar um resumo para os noticiários da etapa e começo logo a recolher informação. Recolher informação tens sites para mim são de referência de Colômbia, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, e tento encontrar os mesmos temas tratados por esta gente toda, as mesmas declarações, para, uma vez que não estou lá, conseguir fazer paleografia, conseguir cruzar aquelas informações todas e tentar ter uma visão desentorpecida, porque se tu vais acreditar num dia de uma vitória italiana, só vês a imprensa italiana, aquilo parece uma pizza, não é? Por acaso, há um site que acompanho muito, que é português, mas não é só português, pelo que sei, que é o Ciclismo Atual, e eles têm lá sim, até o Ciclismo Atual. Se fizeres uma pesquisa em ciclismo actual, vais descobrir que tem várias. Aqui há uns tempos havia uma ferramenta também multilateral muito boa, o próprio Yahoo, que tinha contratos com agências e não sei quantos, e o Yahoo tinha o Yahoo France, o UK, não sei o quê, e tinhas as mesmas notícias às vezes e inputs nacionais. Tens boa imprensa colombiana a seguir o ciclismo. Eu tento basicamente ir à origem dos vários corredores, dos países que têm mais seguimento, porque obviamente têm mais corredores lá, ou daqueles que têm mais luta, e acabas sempre conseguindo informação espetacular, às vezes biográfica. No ciclismo internacional se calhar é mais fácil, mas no nacional, não havendo transmissão das corridas, como é que vocês procuram conhecer os atletas? Olha, vejo-te a ti, por exemplo. Todas as ferramentas, sim, todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Eu ainda por cima, como te disse, deixei de ter a hipótese de estar a acompanhar o pelotão nacional. Tenho uma relação fantástica com a geração do José Azevedo, mesmo. Por exemplo, e logo a seguir, mas depois eu numa volta a Portugal não consigo estar com os corredores, que são a minha melhor fonte, e se há uma homenagem que devemos fazer aos ciclistas em Portugal, é que eles têm um sentido uma noção da importância e da relação com a comunicação social que não vejo em mais modalidade nenhuma. Sim, basta ver, todos até hoje aceitaram vir aqui sobre o Overwatch e sou um Instagram. Têm uma noção que não vejo em mais modalidade nenhuma há muito tempo, de como isso é relevante para eles. E já agora o efeito da confiança, porque aquilo que é desconfiança noutras modalidades é claramente confiança no ciclismo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque ao fim deste tempo todo, se eles são assim mais abertos, mais dados, porque é que raio de repente esses loucos dos jornalistas ainda não os lixaram a todos? Percebes? Mas porquê é que agora não estás a conseguir ter uma relação tão próxima com eles? Então porque é impossível, porque vê, nós somos cada vez menos, portanto o trabalho é cada vez mais para cada vez menos, não é? Eu antes da etapa durmo numa determinada cidade, tal como os corredores. Eles vão para a assinatura de ponto, mas eu tenho um direto no Jornal da Tarde. O que é que acontece? Nós fazemos um briefing de manhã, fazemos a distribuição de trabalho, fazemos uma reunião de trabalho da equipa RTP, o que é que vamos fazer ou deixamos de fazer, mas o que eu tenho mesmo que ter a certeza é de que eu, à hora do Jornal da Tarde, estou na chegada. Ora, para eu, na hora do Jornal da Tarde estar na chegada, o único período que há ali onde eu podia falar com eles era ali na altura da assinatura de ponto, correto? Ali, naquele espaço ali até à partida. Mas se eu não me puser, como é que eu faço direto para o Jornal da Tarde? Dizer assim, arranja o outro para fazer o direto do Jornal. Não há. Passado uma hora, talvez eu e o Marco consigamos encontrar uma Santos, porque passado uma hora já estamos a começar a transmissão direta. Faz a transmissão direta, vês os ciclistas na televisão como qualquer mortal. Acaba a transmissão direta, o Marco vai a correr para o estúdio, para o programa do pódio.
Eu vou correr ou montar peças, ou na altura estava a coordenar a equipa, ou corrigir a forma como as coisas estavam arquitetadas para as peças daquele e do outro não tratarem ambas da mesma coisa, para se ajustarem àquilo que não era previsível, ou montar a minha própria peça, que é o que faço agora. Uhum. Quem coordena a equipa editorial agora na volta é o Alexandre Santos. O próprio do Alexandre, que está a fazer, que é o pivô, repórter, chama-lhe o que quiseres, no final da etapa, que depois ainda vai gravar mais qualquer coisa para a RTP Notícias e entretanto estamos a editar para o Telejornal. Adivinha o que é que aconteceu entretanto? Os ciclistas foram à Já sua se vida, puseram a andar. Pois, mas certo? Onde é que eu vejo os ciclistas? Onde é que eu falo com eles? é Onde é que a difícil, é minha difícil. fonte, onde é que a minha Só se fosse fonte noutras pode... corridas, mas lá está, também tens o teu trabalho, é impossível quase. Pois, Mas nas outras eu corridas sinto que é importante ter essa proximidade com eles, é porque importante, eu desde que era a tenho fulcral. tido, eu tenho aprendido imenso sobre o... Eu não acompanhava o ciclismo nacional, eu não via, ponto. Até esta volta a Portugal em que os conheci. E a partir do momento em que eu os conheci, ganhei carinho por eles, vi que isto Como é não? um grande mundo e que vale mesmo a pena. Mas já Uh, reparaste que tinhas mesmo que ganhar, porque vê uma coisa, para eles tu não representas 1 milhão de views nem 1 milhão de espectadores. Para eles, e eles tratam-te com o mesmo carinho, estás tu a reportar, como me trataram sempre a mim na rádio e na televisão. uhum. Essa capacidade de ser generoso é uma coisa que eu. Olha, em boa verdade é aquilo que me agarra ao ciclismo, essa generosidade com que sempre me trataram, com que encararam a crítica, é incrível, porque se tu fazes o teu trabalho com verdade e enfrentas as pessoas, aqui não há cá mensagenzinhas do WhatsApp ou e-mails. A tua cara é a tua cara, a minha cara está aqui direita, a dele está ali direita. E no dia em que ele, corredor, for o melhor no Alto da Serra da Estrela, e no dia em que ele estourar no pavê da Covilhã, é exatamente o mesmo indivíduo, tem a mesma cara e eu também. Mas eu não posso valorizar, eu não sou de uma empresa de cleaning, não sou de uma empresa de limpeza. Sim, é Não há jornalista. nenhuma maneira de eu valorizar com verdade o sacrifício, o esforço e o de sucesso se eu fingir que não estou a ver a falta de sacrifício, a falta de Mas eles esforço. também são assim, que eu ontem fui Pois andar de são, é o bicicleta que eu com estou a alguns dizer. e Mas, gozaram-me mas, imenso. mas Gozaram-me tu imenso. achas, tu achas mesmo que isso é comum a todas as modalidades? O ego é uma coisa fantástica para a qual devia haver mochilas. Mas no ciclismo, na maior parte dos casos, não é preciso. Olha, antes de passar à próxima pergunta, deixa-me só agradecer ao João Martins, que vi que ele entrou aqui na transmissão, que é o sprinter da Credibon, e eu tinha feito uma aposta com ele, e ele cumpriu a aposta, deu uma camisola verde da Volta a Portugal do Futuro, que ele conquistou. Eu Hum, tinha feito uma aposta com ele relativamente a um sprint indoor, e eu ganhei-lhe ao sprint, pois é. E ele cumpriu a aposta. Amanhã, se calhar, temos a desforra na rua, vamos ver como é que vai correr. boa sorte a todos de perderes, dar-lhe uma camisola do quê? Não, dou-lhe uma francinha, é francinha. Bem, Pago-lhe uma pagas em francinha. calorias. Muito Ora, bem. Olha, ele só depois comigo das podia corridas. apostar à vontade, estava sempre a ganhar. Indo para a próxima pergunta. Porquê é que a RTP não transmite todas as grandes voltas? Filipe Lima. Todas? Todas as grandes voltas, portanto, Giro, Vuelta e Tour, que já Já, transmite. já transmitiu antigamente. Em primeiro lugar, porque a RTP não tem os direitos de todas as grandes voltas. É preciso alguém que os venda e é preciso orçamento que os compre. A RTP, eu não. Quem sou eu para falar em nome da RTP? Eu sou o narrador da RTP, não sou a RTP, nem o provedor. Mas posso ajudar a perceber por que motivo. Chama-se como Filipe Lima, não é? Sim. Filipe, se me estás a ver, um abraço e obrigado pela pergunta. Não sei se gostas de marisco, mas vou fingir que gostas. Porquê é que não comes marisco todos os dias ao almoço e ao jantar? Não dá, né? Até fazia mal ao fígado, provavelmente. Pronto, a RTP é tão parecida com os portugueses que serve a quem pertence e a quem ama, que até nisso é igual a eles. Não há.
E em relação ao ciclismo nacional, a provas, por exemplo, agora dia 7, no sábado, vai haver a Clássica de Santo Tirso. Porquê é que estas Porque é que a clássicas RTP não... não transmite a Não, clássica de sentir? um resumo, qualquer coisa, por exemplo. Já nem estou... Ok, pelo mesmo motivo que não transmite, provavelmente, diria eu, se tivesse que decidir, pelo mesmo motivo que não Uhum. transmite todas as provas do campeonato de handball, de hóquei, não tem como fazer a transmissão de tudo e não teria nunca a antena para fazer a transmissão de tudo o que merece. Tem que haver um critério. Mas eu durante algum tempo estive a ver com essa área. Posso dizer, acho que foi aqui há 2 anos, a propósito de uma iniciativa muito interessante de reflexão sobre modalidades, fiz um levantamento e descobri uma coisa muito interessante. O ciclismo, nesse ano, entre janeiro, acho que foi há 2 anos, entre janeiro e outubro, foi o levantamento estatístico, o ciclismo era a segunda ou terceira modalidade mais transmitida, com mais horas de transmissão na RTP. A primeira era o basquetebol, a segunda o atletismo ou o ciclismo, não me lembro se entre o atletismo e o ciclismo, era a segunda e outra era a terceira. Sim. Já agora o futebol profissional sénior era a 16ª de 19. A percepção às vezes é tramada, não é? De facto. Mas e a nível de Não é audiências? possível transmitir tudo e, como disse, o ciclismo é extraordinariamente caro de produzir. Não havia orçamento que chegasse, mesmo que houvesse uma televisão para cada modalidade. Não dava, não. Mas O uma coisa mais simples, não era preciso algo que do é tamanho da simples? Volta a Portugal? Conta-me aí o que é simples. Eu ir lá com o Não meu sei. telemóvel. Ora bem, para mim, uma coisa simples, obviamente Não. para a RTP, Para a para a RTP, RTP não podia ser com o telemóvel. quero perceber o Mas, teu reto. Pode, que eu não, tu não pode. Tu ganhei um prémio de reportagem a fazer uma reportagem com o então telemóvel. pode, Pode. então pode. Mas lá está, hoje toda a gente tem um telemóvel, um drone. Também Eu não digo, sei se é, não é não sei se é execuível. possível, Não é não sei, execuível. Não é execuível. pelas A baterias. RTP teve, presumo que ainda tem, protocolos com praticamente todas as modalidades, pelo menos das Olímpicas e a maioria das outras, Uhum. em que no Desporto 2 fornecia antena para as federações conseguirem ter alguma exposição aos conteúdos que fizessem das várias modalidades. Era a única alternativa e durante muito tempo foi assim que lá chegaram esses conteúdos. Eram resumos. Agora, como é que eu tenho a dizer? Tu no ciclismo tens coisas danadas, como por exemplo, como é que tu tornas tão apelativo, por exemplo, um resumo de trail, Uhum. se o seguires na ótica da corrida, o trail que é belíssimo, passem paisagens belíssimas, se aquilo não for quase um videoclipe, tu não consegues, porque são pequenas imagens soltas daquele ponto, do outro ponto, do outro ponto, porque aquilo é tão gigante, tão grande, tão íngreme, tão extenso, tão exposto, não sei quantos, que não consegues fazer uma filmagem literal da prova. No ciclismo precisas pelo menos ter duas motas, uma com pelotão, outra na frente da corrida. Precisas ter imagens de aproximação à chegada, precisas ter uma Uhum. grua, estás a perceber? Cada, Não é assim tão simples. cada modalidade tem a sua especificidade. Se me disseres que eu faço um plano apiado, respondendo agora ao teu ângulo, faço um plano apiado de uma chegada e sou bestialmente feliz a fazê-lo, até com um telemóvel o fazes. Não contas a história da corrida, diz assim, mas pelo menos dei alguma coisa. Deste justiça a um indivíduo de 160, porque os outros que atacaram antes, que também tiveram o seu esforço, que Sim, mas ganharam há montanha. pessoas nos carros também, há pessoas nas motas, não sei. Sim, estou a dizer é que vender Era só, eu só queria, pronto, por exemplo, agora vai ser Clássica de Santo Tirso. Eu adorava fazer o meu resuminho aqui sobre o odds, Claro. para as pessoas se irem habituando a acompanhar Então o faz. ciclismo nacional. Pois, mas uma pessoa só não é fácil. Claro que Mas se não é, calhar, por isso que o então faz é exatamente isso. Não é fácil uma pessoa, não é fácil 8. Vamos comparar.
Sabes que aquilo que eu te estou a dizer é exatamente isso, para bom português. 8 ou um, dependendo da missão, é exatamente a mesma coisa. Ter um para fazer todo o ciclismo ou ter 8 para fazer handball, hóquei, basquete, atletismo, uh, um, todas as modalidades que nós Uhum. transmitimos. Nem É consigo assim, chegar à lista 8 completa. pessoas. Então, o que é que fazes? Não pôs lá gente? Já agora, não apresentas os programas, não tem folga, não tem família. Sabes o que eu quero dizer? Claro, claro, claro. Claro que Não é fácil. todos temos limitações, que era aquilo que eu dizia. Bolas, desculpa, esqueci-me do nome da pessoa que me fazia essa pergunta, mas tudo bem. Peço-lhe desculpa, não me lembro Das agora. grandes voltas, Filipe Lima. Não conseguimos dar tudo das grandes voltas, porque não há como dar tudo das grandes voltas, não há direitos. Ele tem o sobrevoto. Sabem quantas imagens retiradas da televisão é que legalmente o sobrevoto se pode usar? Nenhuma. Nenhuma. Uh, As imagens da televisão, sobre as imagens da televisão independem direitos. A RTP, por existirem imagens bem, daquilo ou do mas outro, já há sendo uma imagens na coisa. internet. Já há imagens na internet. Sim, sim, mas tem dono. Os direitos de utilização de imagens estão legislados a nível mundial. Obviamente, não há ninguém que te vá penalizar por estar a Uhum. promover algo, mas, tecnicamente, podia fazê-lo. Essas imagens não podem servir de fonte, a menos que sejam compradas, ou eu vou-te dar um exemplo muito concreto, até para não te parecer que te estava a agredir. Não, não. Vocês lembram-se do Domingo Desportivo? Domingo Desportivo. Era um programa da RTP, tu não estás isento disto. Estou a Ah, falar ok. para as outras pessoas mais velhas. O Domingo Desportivo era um programa que dava ao domingo, que tinha a bola toda, sim, estou a falar de futebol, tinha a bola toda e tinha algumas modalidades no último terço. Sabem porquê? E toda a gente, muita gente dessa geração que ouviu que diz, ei, caramba, de antes ainda havia o domingo desportivo. Bom, em primeiro lugar, agora já não há domingo desportivo porque todos os dias são desportivos, a bola está toda espalhada por todo lado. Mas, mesmo que se ainda estivessem, tínhamos um pequeno problema. A lei define que há um jogo que está na BTV, outro está na Sport TV, outro está na RTP, outro está não sei o quê, cada um tem os seus direitos de imagens. A lei define que eu só posso usar imagens de um jogo da Sport TV em programas de informação generalista regulares. Sabe o que é que isto quer dizer? Não posso fazer um programa temático de desporto. Não os posso usar num programa temático de desporto. Tem que ser no mesmo noticiário que dá a política, a economia, a meteorologia. Aí posso usar 90 segundos. Fora daí, não. Não é possível. Lei. Não dá. Uhum. Multa. Entendes? As regras de funcionamento da televisão e dos direitos, sobretudo na área do desporto, são extremamente onerosas. Extremamente onerosas. E uma coisa é contares com a boa vontade e bem te dão para as usar, mas se não for o dono delas a dar-tas, tu não as podes usar. O que Uhum. quer dizer que nós, nem nas notícias às vezes, conseguimos ter imagens, nós, RTP, ter imagens para mostrar os feitos dos atletas. Claro. Sim, Infelizmente infelizmente eu é que entendo isso, eu entendo isso. nós não podemos usar Mas, as imagens dos outros, não podemos usar o bolso dos outros, não podemos usar o prato dos outros, não podemos usar a comida dos outros, não podemos usar o orçamento dos outros se eles não nos derem. E isso, em televisão, é rigoroso. Sobretudo na área do desporto, que é uma área que claro. mexe com muito dinheiro. Bem, eu aqui uso a minha boa vontade para tentar também Eu tentar sei, eu sei, entusiasmar pessoas eu com a sei, eu modalidade, sei. e é isso. E vê-se, Ahm, e vê-se, e vê-se, e vê-se. mas é possível criar um programa de ciclismo na RTP? Isto é uma pergunta do Edgar Pereira. Alguma coisa lá está com resumos, Então, mas lá debates? está respondido, não é? Já Não tens, respondeste agora? se não tens direitos, não o consegues fazer. Mas já agora, seriam assim tantos aqueles.
Qual era o critério, Edgar? Era porque gostas de ciclismo? Tenho os teus irmãos que gostam de judo. Por que motivo é que a RTP haveria de fazer um programa só sobre ciclismo e não fazer um só sobre judo? Afinal de contas, o Uhum. judo também deu medalhas olímpicas aos portugueses. Já agora, era um programa sobre estrada ou era um programa sobre pista? Porque a pista é que nos deu as medalhas. Percebes Também é onde é que verdade. eu quero chegar? Uhum. Onde eu quero chegar é, tu não consegues encontrar um critério elegível que te permita fazer esse tipo de tratamento. É por isso que os noticiários são globais. Por mais que eu amo o ciclismo, entendes? Por mais que tu ames Sim, o mas também ciclismo a nível é de o teu amor, audiências mas dos caramba, porque é que o desportos. teu amor que paga 2,85 € por família por mês conta mais do que o amor do teu primo que está ligado ao golfe desde que nasceu? Percebes? É esse o Num problema. ranking dos desportos, a nível de audiências, onde é que está o ciclismo? Tens ideia? Não, não, porque isso é volátil, não. Depende em que momento, em que dia. Mas sentes que o Ahm, ciclismo é um desporto em crescimento? Eu sinto que antigamente via, pronto, eu quando era miúdo jogava muito futebol nos campos de futebol, sou de Bragança, e em Bragança estavam sempre todos os campos de futebol cheios, até era difícil jogar. Hoje em dia os campos estão vazios e os miúdos estão a andar de bicicleta. É o que eu assisto, pelo menos lá em Bragança, é mais fácil ter essa visão do sim. que... Tu hoje em dia tens muito mais oferta, muito mais modalidades, felizmente cresceram. A oferta é muito maior, há muito mais miúdos a praticar muito mais modalidades e há muito mais modalidades a ter essa expressão também. Já agora, há muito mais apelo aos miúdos do que apenas praticar desporto, para o bem e para o mal. Aquilo que antes era uma desocupação e que tu ocupavas, agora é um conjunto de estímulos e ofertas gigantesco do qual tu te divides. E Uhum. provavelmente os miúdos que gostam de bola, com tanta oferta de bola para ver, até para jogar, não é? Com os polegares, agora joga só bola com os polegares, não é? Incrível. Com os dedos, polegares. Sim, sim, sim. Joystick, O FIFA. pronto. Até mesmo por aí, hoje em dia tu tens a forte probabilidade, tens a forte probabilidade dos miúdos estarem ou despertos ou estarem a ver, os que gostam de bola a ver a bola, mas é na televisão ou a jogar no jogo. E portanto já não jogam, não vão à rua. Agora, se me dizem que eles andam a andar de bicicleta, sim, vejo muito mais miúdos a andar de bicicleta, mas ainda sou do tempo, que não foi há muito tempo, em que o ciclismo de estrada saiu de moda, em que a malta queria mesmo era BTT. BTT, Uhum. BTT, BTT. E depois, de repente, tinhas os miúdos, ah, também eles, até pelo convívio dos pais, a entrar de novo no ciclismo e se calhar eles próprios também a olhar muito para o BTT. Mas depois, de repente, o crescimento do BTT também passou a beneficiar de novo a estrada, no sentido de a bicicleta de estrada era uma ótima ferramenta para eu complementar o meu. E de repente tiveste a estrada a alimentar o BTT e o BTT a realimentar a estrada. E hoje em dia tens uma panóplia de ofertas em que as duas realidades convivem, a estrada e o fora de estrada, convivem, se interpenetram e até chegamos ao momento audaz em que tu tens os gajos do ciclocross a ter os mesmos ídolos que os gajos da estrada, não tem piada. Isto é É maravilhoso, verdade. é um mundo a ser dinâmico, é um mundo a ser dinâmico, é o ciclismo a ser ciclismo e o ciclismo a ser aquilo que é no contexto das modalidades. Não conheço nenhuma validade maior que uma modalidade tenha por a outra ser pior. Ou seja, essa coisa do tamanho dos músculos, ver, esta modalidade é que é, as outras são todas uma porcaria porque a minha é a melhor, não é de facto um bom caminho em termos de ética, não é um bom exemplo para passarmos uns aos outros, mas é uma ótima maneira de nós vermos como cada vez mais temos mais oferta e mais divisão entre a emoção que essa oferta nos pode dar. Portanto, é relativamente, desculpa a volta que vou dar, Uhum. é relativamente engraçado que eu me lembro que depois de voltar de Pequim, o meu filho, que aprendeu a andar de bicicleta muito mais, ia ter bicicleta muito mais depressa que eu, tenha chegado ao pé de mim na praia e disse assim, pai, vamos brincar ao triplo salto. Estás a ver?
Sabes o que é que isto significa, não sabes? A pancada Entusiasmou-se com. a pancada do resultado, o ciclismo tem tudo a ganhar, respondendo ao fim de uma grande volta à tua pergunta, desta maneira. Se tu tiveres condições, de facto, de ter referências no pelotão de Portugal, tu não precisas que ele seja o melhor do mundo ou o melhor do que quer que seja. Eu lembro-me dos dois corredores mais emblemáticos dos últimos tempos do pelotão, não é os dois, é dois dos corredores mais emblemáticos do pelotão português nos últimos tempos, daqueles que viciavam as pessoas, de que eram perseguidos, abraçados, amados pelas pessoas. Lembro perfeitamente do Cândido Barbosa, do Sousa, o Rui Sousa, e pergunto, quantas voltas a Portugal é que cada um deles ganhou? Tu não precisas ser aquilo que... Mas, claramente, eu digo muitas vezes ao Cândido e ao Rui, vocês ganharam a volta. Vocês ganharam a volta. Porque ganhar a volta é ganhar esse espaço na emoção das pessoas, é ganhar essa intervenção, é ganhar esse motivo por qual tu ligas a televisão. Já agora, a propósito da dimensão de audiências, a volta ao Algarve não chegou nem perto das 100 mil pessoas por dia nos canais que a transmitiram em Portugal. Por dia ou por minuto? Por dia mesmo? 100 mil por dia só? Sim, a menos até. Bem, isso quase mais pessoas viram os mesmos resumos. Não, no pico, não é? No pico. Ok. Bem, rating. Sim. E do ranking, portanto, se compararmos a pergunta que te fiz há bocado com os outros desportos, também, pronto, a hora da volta ao Algarve se calhar não foi a melhor hora, ou seja, a RTP2, se não fosse a volta ao Algarve, num outro dia que não seja a volta ao Algarve, tem o mesmo nível de audiências? Tem mais? Não estudo audiências, não me parece que tenha, mas também não é uma curva dessa dimensão que vai fazer hoje em dia, infelizmente, a diferença na 2, no Eurosport, onde quer que seja. Estamos a falar de uma coisa residual. Eu costumo dizer muitas vezes durante a narração, é bom sinal, é sinal que as pessoas têm vida, não é? As pessoas têm vida. Porque fevereiro não é agosto. Sim, sem dúvida. As pessoas em agosto têm férias, têm a família cá, têm os dias longos. Em fevereiro a maior parte das pessoas está a trabalhar. Mas estamos a falar só na RTP2 ou também na Eurosport? Não. O que eu disse foi na televisão em Portugal. Ok. Não disse na RTP2. Ok. Claro. Quem é que estava a dar? Estava a dar o Eurosport e a RTP. Fogo. Não há fogo nenhum. É um mundo a ser mundo. A questão é, nós se olharmos para o nosso umbigo, o nosso umbigo parece o único umbigo do mundo. O problema é que sim, mas também só comparando com os outros milhões. dias, só comparando se calhar com os outros dias é que também podemos ter... Mas comparar o quê? Mas não, vê uma coisa. Eu não estou a atacar o ciclismo e muito menos o público. Não precisamos de comparar nada. A realidade estabelece. O que eu digo é, se for a questão das audiências, nós às vezes julgamos que estamos no maior grupo do mundo. E o nosso grupo é apenas um grupo. Claro. As pessoas que veem novela não são menos portuguesas e não têm menos direito. As pessoas que têm menos... como te digo, a oferta... Sim, o ciclismo não é mais que os outros desportos e não, é preciso o RTP nem mais muito nem bem menos, o que é que está no ar. nem mais nem menos. Nem mais nem menos, exato. Não tem é que o mundo andar a julgar as coisas pelos tamanhos. É importantíssimo ter na minoria o mesmo conforto e capacidade de se rever, de se identificar com o que está a ser transmitido, com o que existe, com a maioria. Temos todos o direito de ser servidos e sem dúvida que as pessoas do ciclismo têm o direito de ser servidas com a mesma capacidade com que sonham. E esta pausa é por causa disto. Eu muitas vezes as pessoas dizem, este deve ter a mania que é poeta ou qualquer coisa, ali, agora a fazer filosofia, não sei quantos e não sei quantos. Sabes que quantas pessoas, põe-te a imaginar quantas pessoas é que, das que têm tempo
por exemplo, em fevereiro, para estar à frente de uma televisão como se fosse agosto, são pessoas sozinhas em casa, pessoas mais velhas, pessoas que estão, se calhar, num posto de trabalho isolado que até dá para ver um bocadinho Uhum. no telefone, Sim, é pessoas que preciso estão, pensar nisso tudo, pessoas que obviamente. estão presas, pessoas que estão presas. Quem é que tem disponibilidade para aquela tarde? Tu tens que dar a essas pessoas a componente desportiva, dar a essas pessoas a história dos sítios. Epá, não me peçam nunca, aquilo não é um GPS. Não, é Para uma dizer grande o nome das responsabilidade decidir aldeias o todas, que é que... o nome das aldeias todas onde passamos. Mas se aparecer um castelo, pelo menos eu imagino, se eu estiver em casa e digo assim, epá, aquele castelo é giro, o que é aquilo? E eu, o tipo que fala, tem que ter ali uma resposta, não é? Se houver, o ciclismo é maravilhoso nisto, é das modalidades mais maravilhosas nisso. É exemplificar como nós transportamos as dificuldades para o sucesso na nossa vida. Porque se tu humanizares a figura do corredor, se tu mostrares quão humano, quão gente é aquele indivíduo que está a fazer coisas notáveis, tu estás a explicar às pessoas, sem precisar de ficcionar, sem precisar de inventar, o quão espetacular é aquilo que um ser normal consegue fazer. Uhum. O que é extraordinário é o feito. Não, eles são pessoas de carne e osso. Estes corredores que te estão aqui a ver, tu, quando tentas superar-te nos teus treinos, tu, quando vais ao sprint e ganhas a possibilidade de ficar com uma camisola e não pagar uma francesinha, estás a seguir esse exemplo. Estás a dizer a ti próprio, eu vi e consegui replicar. E na nossa vida, para uma pessoa que esteja com dificuldades nos pulmões ou nas pernas ou nos músculos, se viu aquela etapa de ciclismo e viu o João Almeida a fazer aquela coisa verdadeiramente hercúlea, que como ele tinha perdido terreno e de repente já lá está na frente outra vez, essa pessoa provavelmente vai conseguir superar a dor nas pernas e subir melhor a escada do segundo andar, vai conseguir recuperar melhor recuperação, porque tem ali um exemplo prático para a nossa vida. E sim, continuarei a fazer, a encontrar poesia em tudo o que me apetecer, até porque, olha, gosto de música e de letras. Tenho aqui uma pergunta sobre a música, mas vai ficar para depois. Olha, Pois, mas é isso. Tens de servir as pessoas, ou a maior parte, todas as pessoas, mas também as pessoas que mais precisam naquele momento de. todas as É pessoas, preciso pensar nisso. todas as pessoas pagam, todas as pessoas têm o mesmo direito. E como é que podemos, focando no ciclismo mais uma vez, como é que podemos entusiasmar mais pessoas a gostar e a acompanhar a modalidade? É possível fazer isto? Não é uma coisa fabricável, não é? Uhum. Eu dá uma sensação que aquilo que vimos o João fazer naquela volta à Itália, onde estava o mundo todo ainda a vidrar com o fechado, não é? Estamos ali no período do Covid, não sei quantos. De repente eu vi gente que nunca me tinha falado de ciclismo a falar de ciclismo comigo e pensei, é lá, está a chegar àquela plataforma. Eu já tive uma vez esta conversa com, bem, já tive várias vezes e com vários atletas, mas lembro-me de a ter tido uma vez num almoço interessantíssimo com o Tiago Apolónia, um desportista de eleição, no ténis de mesa, mas também um indivíduo com muita sapiência, com vontade de criar para a sua modalidade, e ele fazia-me mais ou menos a mesma pergunta, e estávamos antes dos Jogos Olímpicos, acho que Londres, e o Tiago faz-me a tua pergunta, como é que a gente havia de fazer para, eu Uhum. digo, olha, Para entusiasmar. um resultado inesperado faz esse milagre. Epá, e nós fizemos uma coisa épica nesses Jogos Olímpicos. E quando encontrei o Tiago, porque era eu que estava de repórter também essa jornada verdadeiramente maravilhosa de ténis de mesa, eu não consegui deixar de estar de lágrimas nos olhos. Sabia o que é que aquilo significava. Não era um fervor nacionalista, era saber o que é que aquilo significava perante a conversa que tínhamos tido. Eles tinham tido ali aquele momento. Vocês imaginam quantas pessoas começaram, graças à Vanessa,
e não, apenas, não quero ser redutor, mas graças ao punch, à pancada dos resultados da Vanessa Fernandes a praticar triatlo em Portugal, e já agora do Nuno Delgado no judo, ainda estamos em Sydney, e tudo aquilo que o judo fez depois disso, da Telma, Uhum. percebem? As pessoas são muito de mimetismo. Pelo menos no primeiro toque, aquilo que eu dizia do meu filhote, não é? Que é, Sim, vamos mas brincar ao triplo salto. sim, É mas isso que estás a só. falar muito de vitórias, de Mas grandes as pessoas pegam. atletas. Mas quantas pessoas é que veem o teu sobre o botes por causa das derrotas? Também há vídeos engraçados das derrotas. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei quantas pessoas é que vão ver de propósito sobre o botes pelas derrotas. As pessoas são assim na sua vida, querem rejeitar aquilo que é normal, querem viver aquilo que é extraordinário, querem premiar Uhum. o resultado desportivo. Mais uma vez, a superação desportiva é um ótimo exemplo. À medida que tu vais tendo mais possibilidades, mais modalidades, em mais coisas da vida, teres esse exemplo de superação, isso preenche a tua cota de necessidade da superação. E, portanto, se não for esta modalidade, é outra. Há um concurso enorme pela emoção dos indivíduos. Percebes o que eu quero dizer? Sim, É claro. um concurso. E nesse aspecto eu não vejo, eu não estou a dizer o que defendo, estou a responder literalmente à tua Sim, sim. pergunta. É, Temos com aqui base na muitas minha perguntas, só experiência, desculpa, o que João. vejo é isso. Temos aqui muitas perguntas, mas já falámos muito sobre isto, que se é sobre não é possível ter mais desporto na televisão. Várias perguntas sobre isto. Não sei se queres responder novamente assim rapidamente. Mais É desporto assim, em geral, não ciclismo? eu depois de já ter demonstrado que não me corto a dar a minha opinião sobre as coisas, eu parece-me relativamente desleal que eu esteja aqui a fazer de provedor do espectador. Desleal no sentido de não me compete, não devo fazê-lo, não é Claro. eticamente correto até, porque, em primeiro lugar, eu aqui não estou a representar a Óbvio que RTP, não, óbvio que não. não estou a representar a RTP, estou-me a representar a mim próprio. Eventualmente a relevância que tenho para esta conversa é o trabalho que faço na RTP, mas não é justo eu não estar na Então posse vamos dos para a dados parte esportiva. que ajudem os meus colegas que trabalham nas áreas a justificar aqui. Eu não sei se estou a Óbvio que ser não. bom ou mau advogado deles e não quero sequer ser. Não devo fazê-lo. Acho a ideia de abertura, mas não me parece que seja a pessoa mais indicada para responder Claro, porque estamos é a que entrar nós. muito nisto. ah, Vamos. é o que é. Porque é que eu não tenho. Porque é que eu não tenho aqui um fundo de mar no meu cenário de fundo? Não posso. Então vamos para o ciclismo. Como é que olhas para o ciclismo nacional? A nível, sei lá, coisas boas do ciclismo nacional, ou menos boas, se quiseres dizer, eu gosto de focar nas boas. Eu também. Sempre. A formação, alguma coisa está a correr muito bem na formação de um país que mal consegue ter ordenados em dia e, e ao nível, e ao nível do esforço que os seus praticantes têm na primeira linha e consegue produzir tantos valores para si, para o meio que está cá e para o nível internacional. A coisa mais espetacular que vejo, de facto, é a forma contínua como, com muito poucos recursos, com praticamente nenhuma visibilidade, Uhum. uh, se conseguem entusiasmar crianças a fazer uma carreira, a abdicar de ter uma vida de sair, de beber copos, não sei quantos, para se focar na prática desportiva, de encontrar na prática desportiva algo com que se identificam, que se orgulham e onde se mantenham. E depois de gerar tantas ferramentas para o pelotão internacional que não fazem quase sentido perante os números da formação que temos em Portugal. Alguém está a trabalhar com muita convicção, com muito querer, com muito brio, e sobretudo somos uma nação de teimosos. Porque quando tu olhas para os mais velhos, que são o teu exemplo, dizes assim, que não te pagaram? Tens dinheiro extra? Então, mas
ganhaste 25 tostões por ter ganho a camisola amarela daquela corrida. O quê? Foi o teu pai que te pagou a gasolina para ir? Percebes? Quando ultrapassas isto e consegues chegar a um nível de que estes miúdos estão a conseguir cá e lá, é porque não sejamos redutores, não é só o João, não é só o João Almeida. Claro. Nós até damos de barato, parece que aquilo nasceu de geração espontânea. E, no entanto, tu vês ali ainda por cima, e uma coisa também muito boa que vejo é a personalidade. A personalidade. A forma como... Tive que parar. O meu gato resolveu fazer um tremor de terra em casa, mas está tudo bem. Eu percebo. A minha aparece muitas vezes também. Ziki, também querias aparecer ou era só o ódio? Acho que era só o ódio. Dito isto, esses miúdos têm ainda por cima um discurso que é tão consistente, é tão personalizado, que se vê que tê-lo conseguido foi uma decisão. Não é, tal, eu não tinha mais nada que fazer, fui para o ciclo. Já reparaste? Há ali claramente, como digo, alguma coisa que está a correr bem no meio da desgraça de recursos que temos. Sim, sem dúvida. Olha, aí sim também sinto que a mesma alegria quando fazemos os milagres com o pouco que temos, mas o pouco que temos é com certeza mais do que alguns terão, não é? E nesse aspecto também tenho orgulho, muito orgulho na televisão de trabalho, mas no ciclismo é isto que tenho mais orgulho. A capacidade, aquilo que hoje em dia chamam de resiliência, mas sobretudo isso, a autenticidade que eu vejo nos miúdos que aparecem e não se rendem na evidência. Sim, senhor. E em relação à volta ao Algarve, o que é que achaste da volta ao Algarve? Como é que se portaram as equipas portuguesas? Quem sou eu para julgar? Sabes que a parte mais pessoal da forma como a RTP cobre o ciclismo é exatamente a questão da narrativa. É a parte mais pessoal, ou seja, aquela que mais me tocou, que é escolher a forma como a narrativa do ciclismo vai decorrer nas transmissões. Coube-me a mim fazê-lo, até na prática, porque eu tinha o microfone, até na prática. E havia uma regra número 1. A regra número 1 é: o Marco tem sempre razão. E o Marco tem sempre razão por um motivo. Porque eu nunca corri. Quem sou eu? Na altura era a Cláudia Lopes, era a repórter da Mota. Quem era a Cláudia? Percebes? E não é que nós não sejamos Sim, nada. A opinião deles conta mais que a tua Não, ou que a não, minha. não questão da opinião, mas... o conhecimento técnico. Claro, É. óbvio. Eu sou. Mas... Quem é o Marco, naquela altura, do sprint para me atropelar? A menos que eu. Percebes o que quer dizer? Cada macaco no seu galho. Nem eu macaco, nem ele macaco. Esta é uma âncora essencial. Portanto, a análise deve caber ao especialista. Temos o Marco e o Hugo Sabido, e eles devem caber. Se tu me perguntas uma opinião acerca do comportamento, ela pode ser enviesada pela minha ótica de espectador, que não é técnica. Mas desta vez... O que vi das equipas portuguesas foi a equipa portuguesa a fazer pela vida. Então estavam cá aqueles tubarões todos, eles faziam o que mais. E digo-te uma coisa, tu tiveste ali momentos em que a diferença de estrutura, a diferença de argumentos não estava evidente, não é? Não está evidente. Dir-me-ás assim, e tal, porra, o Mesa não conseguiu, não sei quê, não sei quantos. Tem o Philipsen, conseguiu o quê? É verdade também. Pois, o Mesa então ficou à frente do Philipsen na última etapa. Naquele é desclassificado, não me recordo em que lugar ficou o Philipsen. Acho que é claro, uma coisa assim, não me quero enganar, porque lá, mais uma vez, eu sou de apontamentos. Mas só estava a querer usar o exemplo de que nós não podemos analisar as coisas assim na base
ganhou ou perdi, estavam lá, obrigaram-te a falar deles, estavam na transmissão, estavam quem quis ver viu e, e eu não tenho a mínima dúvida que estavam ali a fazer tudo para fazer melhor. Uhum. Sim, Agora, se tivemos o Conte, ganhou a camisola da montanha, o Nunes muitas vezes na fuga e outros que também foram super combativos, como o Bruno Silva, o Gonçalo Carvalho, o João Silva que caiu também. Sei lá, houve muitos. Pronto, é injusto estar só a falar de alguns, mas e me vieram à cabeça agora. era por isso também que eu estava a tentar evitar de falar de outra coisa, não fosse o sprint, porque o nível de cobrança que tu dirás, estão a ser piedosos, não, os portuguesinhos lá foram, não sei quantos. Sim. Até o orçamento do Philipson. E eu não quero ser injusto para o homem, não é? Porque. Claro. Olha, tenho duas perguntas aqui, não sei se, mas vou fazê-las nas mesmas, mas vou ser atrevido. Uma delas é se sentes que há alguma rivalidade com o Eurosport. Rivalidade? Como assim? Eu acho que não é segredo nenhum quem A Casa Mãe do sugeriu. Ciclismo. Quem sugeriu o Paulo Martins para o Eurosport foi o Marco Chagas. Acho que isso nem sequer é segredo. Eu sou Acho que só com amigo, isso já está respondido. sou amigo sou amigo do Paulo, até porque acompanhei a carreira dele, trocamos mensagens com frequência. Posso dizer que acho que não sei se é uma confidência, mas eu acho que até apontamentos já troquei em Com o Paulo circunstâncias. Martins. Por amor de Deus. E tenho aqui uma. Aliás, reparaste quem é que fazia as flash interviews na volta a Portugal? Na volta a Portugal, eras tu? Era o Gonçalo Não, Moreira. Era o não. Gonçalo Moreira. Era o Gonçalo Moreira. E adorei conhecê-lo. E estão aqui a falar, o Pedro Neves disse que não te ias dar bem com a Olivia. Como é que seria uma transmissão Eu até gostava de o conhecer. da Pá, tenho RTP muita, com o tenho Olivier? muita Tu, o Marcos curiosidade. Chagas e o Olivier. Em vez de ser com o Luís Pissarro e com o Paulo Martins, era engraçado. Quem sou eu para escolher com quem trabalho? Quem me dera a mim que me escolham, pá. Eu gostava muito de conhecer o Olivier, não conheço. Olha, indo para a música, o Nuno Sabu, que comentou agora aí também novamente, perguntou o que é isso de ser músico e jornalista. O que é isso de nascer e saberes lá o que é que vais ser? Se calhar nem sou bem uma coisa, nem sou bem a outra, dependendo da hora que estejamos a falar. O meu irmão tocava guitarra, comecei a tocar aos 8 anos, seguia por aí afora. Andei a tocar pelo país todo desde os 14, toquei todo tipo de música. Olha, fiz os genéricos do Da volta. ciclismo da volta, desde 98, as várias versões. A última delas até acho que só eu é que toco, não me lembro de ter E lá outro instrumento. A letra é minha, fizemos condução de vozes. podemos fechar assim o direto. Podemos fechar assim o direto, com uma musiquinha. Queres Depois, música? Queres que eu tenha música ao fim disto tudo? no final. Uh, no final. Últimas duas perguntas. Achas que o João Almeida vai ganhar ao Vingard no Giro? Acho. Muito bem, eu também acho e também quero. E uma história engraçada. Eu pergunto sempre uma história engraçada. Pronto, Não que tenha a disseste, ver não com aproveitaste ciclismo. a piada fácil, sabes que eu faço aquelas chalaças maradas, não é? Vai-se vingar, acha que o João Almeida se vai vingar? Vai-se vingar da Vuelta. Boa. Uma história engraçada tua, como comentador ou narrador, neste caso, ou no mundo do ciclismo? Tens muitas, de certeza. Alguma que te venha à cabeça agora? Nada, como já viste, eu sou completamente desprovido de humor e não consigo encontrar nada de engraçado na minha vida. Não acredito. A minha sorte foi que tu me avisaste que ias fazer esta pergunta. Porque a primeira que me ocorreu, quando me avisaste, eu achei que ia ser demais contar, era melhor não. A Ok. segunda ia ser demais contar, também melhor não. Então A vamos para a terceira, terceira. e comecei a fazer uma autocensura, a tentar encontrar alguma coisa de minimamente aceitável que pudesse. Aqui é o Marco, esqueci-me de o avisar, depois ele contou uma, mas Qual é quando que acabámos foi? o direto, Qual é que foi ele que eu não vi ligou-me. essa parte? Lembras-te que era? Pediu para tirar, não? Foi do helicóptero, penso eu.
Ok, foi do Mas, helicóptero. mas quando terminou o direto, ele ligou-me e contou-me mais algumas. Porque eu não tinha avisado previamente, então eu tento avisar sempre da história engraçada. Estás Não, preparado? uma engraçada leve, uma engraçada leve. Lembro-me de uma vez, lembro-me de uma vez estarmos em Celurico da Beira, acho que Celurico da Beira. Uhum. Há ali um período que é uma seca danada porque está calor, não é? E eu tenho o direto para o Jornal da Tarde para fazer. Portanto, primeiro fazemos escuta para os auriculares, para ouvirmos a emissão. Depois temos que testar câmara, não sei quantos, e estou ali a levar uma grande seca, sozinho, ali à frente da meta de microfone, a fazer testes e não sei quantos, ao calor. E não está a acontecer nada, o direto é só daqui a 10 minutos, uma coisa qualquer. E lembro-me de, nessa situação, ainda não há público, ciclistas ainda bem lá não sei onde, teres visto, assim pelo rabo do olho, chegar uma família, pai, mãe e filha, assim a andar devagarinho junto a mim e a olhar muito. Mas tu, naquela altura, até te habituas a que as pessoas estejam a olhar bastante, não é? Tens um Uhum. micro, uma câmara à frente, um micro na mão, parece relativamente normal, portanto não. Uh, Epá, mas olhavam mesmo muito. E as baias tinham assim espaço. Tinham Uhum. assim espaço. Dava para passar. E de repente, aqui assim do lado de baixo, portanto, eu tenho a câmara aqui à frente, estou assim, e aqui daqui deste lado, sinto assim um vulto e vejo, e era a filha, não é? Presumo que filha, do casal, e ela diz assim: Ah, são azuis, eu não tinha dito que eram azuis. Então eles estavam a fazer apostas qual era que era a cor dos olhos. E ela Ah, achou dos que a teus melhor olhos. maneira. E ela achou que a melhor maneira foi mesmo agachar e passar aqui por baixo e espreitar assim. Eram azuis. Por acaso Pronto, duvido que sejam ganhou. azuis. Ganhou a Sim, aposta. sim. E eu safei-me porque tenho contado uma das outras duas, provavelmente. Eras banido Aqui da plataforma. não, não faz mal. Criava outro Instagram, amanhã já estava com os mesmos seguidores. Eu acredito nisso. Olha, não Não. desistas, não desistas. No dia em que não tiveres tanto retorno, uh, insiste. E se Uhum. voltares a, e se voltares a sonhar com o impossível, tenta. E se conseguires entrevistar mais corredores do que eu na tua carreira, neste teu pequeno recurso, podes ter a certeza absoluta de uma coisa: tens a minha inveja. Obrigado, obrigado, João Pedro. E se valer de alguma coisa, deve valer, porque senão não estavas aqui a aturar-me há tanto tempo a minha presença, Ah, vale, garanto claro que que sim. isto é genuína. A coisa que eu mais saudades tenho, por estúpido que pareça, da forma como o mundo nos leva cada vez mais a tentar fazer mais com menos e menos, sem poder dar mais, é a impossibilidade de estar mais vezes com os corredores. Que seja por um bom motivo, percebes? Que seja Claro. para estar na transmissão, que seja por um bom motivo. Mas não há coisa mais compensadora no ciclismo para Não, eu tenho mim esse privilégio do que os e é corredores. Do que os incrível. corredores. É incrível. Mas pronto, tenho uma ambição muito grande que é ajudar a desenvolver e a fazer crescer o ciclismo nacional, É especialmente, isso, insiste, e o ser teimoso, ciclismo em ser Portugal. teimoso. Ser teimoso. Ser teimoso, parabéns para uma coisa que comecei a seguir antes deste convite, já agora que É fique verdade. aqui. Obrigado, obrigado, João Pedro. Olha, queria-te muito agradecer por estares aqui e pedir também desculpa de algumas perguntas que fiz assim Não, não, muito não, intrusivas. eu queria, aliás, viste, eu provoquei-te no sentido de dizer, Sim, sim. faz-me perguntas, eu sei que tenho haters, mas sabes que a pior coisa, só não tem haters quem não faz, pá, porque, e sabes que uma coisa que te vou ensinar, já agora espero eu, porque Uhum. ensinar pode parecer arrogante, se Não, já não, tivesse claro. percebido. Tu também tens haters de vez em quando. De vez em quando, faz parte. Pronto. Hás de Ajuda-me reparar. ajuda-me a ser melhor. E agora ainda te vai ajudar mais. Sabes porquê? Eu reparei numa coisa fantástica. Aparece um e dá-te uma tacada daquelas valentes.
E a seguir, passado um quarto de hora, vai lá e dá outra. E tu pensas assim, epá, mas o que é que eu fiz a este tipo? Isto é o pensamento normal. O segundo é, caramba, tem que ser muito bom. O tipo odeia-me e passado 15 minutos ainda cá está. Enervaste-o bem. Não, tu Ou usa, eu, usa ou para eu, ti. ou eu. Não, eu acho que não tenho Alimenta, muitos. Acho que não tenho muitos, alimenta, mas. alimenta a possibilidade de gostarem ou não gostarem, mas sobretudo não alimentes nunca a possibilidade de tu não responderes com verdade ao teu cobrador principal, tu. Uhum. É isso. Obrigado, muito obrigado, João Pedro. E se Obrigado, é um quiseres, prazer e uma honra o teu tempo. Obrigado. igualmente, se quiseres uma musiquinha para terminarmos o direto, o que é que dizes? Não, acho que Não? não sei nada porque isto está tudo ligado Não está ao. ligado o piano? Não, acho que. Ah, espera lá, talvez. O que é que isto pode Afinal, ser em aqui? o genérico da volta, Ah, pá, isso era porreiro se isto funcionasse. Não sei se está ligado. Olha, desculpa. não está. Energia desligada. Fica para uma próxima. Espera aí. Nós esperamos então. Obrigado a todos os que nos acompanharam. Uh, Aí está ela. Enfim, acústico era mais Está que dava. ótimo. Está Um ótimo. Obrigado, abraço. João Um Pedro. Um abraço. grande abraço. Saúde. Saúde.